Bom dia a todos, tudo bem? Bom, meu nome é Igor, eu sou Igor Dias Jurberg, sou professor aqui do Instituto de Química da Unicamp e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a utilização de heterociclos pouco usuais em síntese orgânica, oportunidades e desafios. Então eu vou eu vou apresentar um pouco esse tema para vocês. Antes de começar, eu queria, agradecer o convite da professora Arlene. Muito obrigado, quer dizer, é um prazer estar aqui, uma enorme satisfação ter essa oportunidade de falar para vocês. Tá? Essa apresentação está prevista para uns 40 minutos. Eu vou fazer o melhor possível para respeitar esse tempo. Tá? Eu falo um pouco rápido, então, por favor, eu espero que dê para acompanhar. E aí, ter o feedback de vocês mais tarde. Tá? Então, começando aqui a apresentação, né? Tá? Só para falar, essa é a primeira vez que eu estou apresentando um webinar, então isso é um pouco novidade para mim. Mas, vamos lá. Tá? Então, o sumário dessa apresentação, só para poder apresentar isso para vocês saberem exatamente o que a gente vai falar aqui nessa apresentação, né? A gente vai começar fazendo uma introdução, apresentando um pouco os heterociclos de maneira geral e depois, mais especificamente, os heterociclos que nós vamos nos dedicar e as motivações, né? Por que é interessante, por que é interessante, por que é importante estudar esses heterociclos. Tá? Em seguida, eu vou falar para vocês sobre os representantes escolhidos, que eu vou falar um pouco mais em detalhes, principalmente sobre a preparação e aplicação desses heterociclos, né? E esses heterociclos são as oxazol 5-onas, também conhecidos como azelactonas. A estrutura está aqui, a estrutura genérica está aqui representada ao lado, onde grupos R1 e R2 representam grupos alquilas e arilas, né? Em seguida, a gente tem as 1,4,2-dioxazol 5-onas, que são esses heterociclos aqui. Depois, se vocês olharem, existe uma certa similaridade entre elas, né? Bom, aqui a gente tem um átomo adicional de oxigênio, e aí nesse caso a gente precisa tirar um grupo R em relação a ele, então a gente tem como se fosse um carbonato ligado ao nitrogênio. A gente vai ver que essa estrutura é interessante para fazer uma química bastante variada e interessante. Tá? E a terceira classe de heterociclos, que o meu grupo de pesquisa em particular tem interesse, são exoxazol 5-onas, que é esse nitrogênio ligado a esse oxigênio e essa carbonila vizinho, grupos R1 e R2. E esses são os três heterociclos pouco usuais, né, que a gente não vê muita química com muita frequência na literatura. Então, essa apresentação ela tem, na verdade, talvez dois vieses. Né? Um é que eu vou apresentar a literatura para vocês sobre heterociclos que eu particularmente tenho interesse, acho que são interessantes e acho que é legal conhecer. A química não é tão difundida assim. As lactonas é um pouco mais popular, 1,4,2-dioxazolanas nem tanto. E os oxazol 5-onas eu vou apresentar a química da literatura relacionada a esse heterociclo, mas também um pouco da química que a gente tem feito no meu grupo de pesquisa aqui no Instituto de Química da Unicamp. Tudo bem? Então, na sequência, né, finalmente, a gente vai fazer algumas conclusões sobre o que foi apresentado. Eu espero que vocês gostem dessa apresentação. Tá bom? Então, para começar, em termos de heterociclos, né, quando a gente fala em heterociclos, existe uma variedade enorme de heterociclos. Os heterociclos mais comuns que certamente vocês conhecem, né, e aqui são alguns nomes, né, uma lista não exaustiva. A gente tem pirrol, pirrolidina, piperidina, morfolina, piridina, os derivados de nitrogênios, aromáticos ou alifáticos, 5, 6, com outros heteroátomos, né, outro aromático de 6 membros, tiofeno, benzotiazol, furano, tetrahidrofurano. A grafia do tetrahidrofurano pode ser com H ou sem H, depende de quem você prefira. Então, também é muito usado como solvente, tetrahidropirano, pirazol, imidazol, isoxazol, oxazol, indol. Então, é claro que é só uma lista, assim, que são heterociclos que certamente vocês já devem ter visto com bastante frequência, né? E a química deles é extremamente importante. A gente vai mostrar isso no próximo slide. Mas aqui o foco dessa apresentação é justamente não é na química desses heterociclos mais comuns, mas nos mais incomuns, dos quais, é claro, uma seleção arbitrária, né? Mas a gente selecionou aqueles três que eu falei para vocês, que são as azolactonas, 1,4,2-dioxazolanas e a isoxazol 5-onas. Tudo bem? Então, de maneira geral, a importância dos heterociclos ela pode ser demonstrada, principalmente se vocês pensarem nessa lista anterior que eu acabei de mostrar para vocês, de heterociclos mais comuns, né? Eles são bastante utilizados como ligantes, por exemplo, no caso a 1,10-finantrolina, que tem caso de 2 piridinas. A finantrolina seria os três ciclos fusionados aqui. A 2,2'-bipiridina, que também é um ligante. Pibox, você vê, tem outra estrutura de piridina, um outro heterociclo aqui, vizinho, né? Que carrega 2 centros estereogênicos, então é um ligante de simetria C2. Pode ser usado para catálise assimétrica. O DHQ-FAL, que é uma base, pode ser usado como ligante, é bastante comum
vocês conhecem, provavelmente já devem ter visto pela hidroxilação de Sharpless, né? Aminocatalisadores, como derivados da prolina, ou mesmo precursores para NHC, onde você usa uma base aqui, você gera um carbeno, que pode também fazer catálise, né, organocatálise nesse caso. Então, é só alguns exemplos de aplicações desses heterociclos como ligantes ou como catalisadores. Né, a gente também tem a presença deles bastante forte, né, como produtos farmacológicos, né, quer dizer, o sildenafil, aqui tem uma série de exemplos dele, onde vocês veem que uma enorme variedade dos heterociclos que a gente mostrou, e isso aqui sempre pensando nesses heterociclos como, vamos dizer, produtos finais, né, quer dizer, o alvo sintético que a gente quer obter. A gente vai focar aqui na apresentação de hoje, um pouco em contraste a isso, na utilização dos heterociclos como intermediários racionais e como a gente pode fazer reagir esses intermediários racionais. O que é interessante é que os heterociclos, eles são, de maneira geral, né, eles são bastante versáteis, eles têm uma importância enorme nos produtos finais, como fármacos, como ligantes, como catalisadores, né, mas também como intermediários, né? E o que é interessante é que síntese orgânica, para todos aqueles que já têm um pouco de experiência, né, ou já têm muita experiência, dependendo do nível de química orgânica, do tempo que você já se dedicou à química orgânica, a gente sabe que a química orgânica necessita de bastante tempo, né, bastante dedicação, e é um processo normalmente bastante lento, né, de tentativas e erros e de investigação intensa. Então, normalmente é comum, e é uma frase que saiu numa revisão recente, né? Bom, desculpa, só antecipei um pouco. Então, líquidos iônicos, materiais, etc., são outras aplicações que tem heterociclos aqui, eu não vou falar disso em mais detalhes, mas fico com mais outros exemplos. Mas o que eu estava falando para vocês sobre a intensidade, né, e o tempo que a gente precisa, e a dedicação que a gente precisa dedicar à síntese orgânica, ainda bem recentemente saiu esse artigo aqui no Nature Chemistry, né, em que o autor, né, mencionou com bastante ênfase, né, que a síntese orgânica ainda é um fator determinante de velocidade para o projeto de descoberta de novos fármacos. Quer dizer, então, isso enfatiza bastante, mesmo se a gente pensar só, exclusivamente, no campo dos fármacos, né, que ainda assim é um campo enorme, mas especificamente no campo do fármaco, sem pensar em todos os outros, né, materiais, e outras aplicações, a gente vê que a química orgânica realmente precisa ser sempre constantemente desenvolvida, e a gente ainda tem bastante coisa para fazer, porque ela é o principal limitante para a gente desenvolver todas essas aplicações, inclusive fármacos, né, que tem uma importância ímpar, que eu acho que é um pouco bom, que fala por si mesmo, né? Tá? Então, passando aqui para o próximo slide, só para terminar um pouco essa introdução, a gente não vai se alongar muito, eu botei aqui uma frase também do Katrinsky, né, nesse review já há 14 anos atrás. Ele falava assim, eu vou ler um pouco rápido aqui para vocês, né, que heterociclos são de longe, né, e isso vai de encontro a responder a nossa pergunta, né, por que heterociclos são importantes, por que estudar heterociclos, né? E heterociclos são de longe a maior parte de uma divisão clássica da química orgânica, e são de uma imensa importância biológica e industrial, e de fato para o funcionamento de qualquer sociedade humana desenvolvida. A maioria dos fármacos e agroquímicos biologicamente ativos são compostos heterocíclicos, assim como incontáveis aditivos e agentes empregados nas mais variadas indústrias, tais como os cosméticos, tipografias, armazenagem de informação e plásticos. Tá? Então, isso quer dizer, para aqueles talvez que não tivessem essa noção do quão importantes os heterocíclicos, eu espero que agora vocês tenham uma noção um pouco mais clara, ou tenham recebido pelo menos um pouco mais de ênfase sobre o quanto heterociclos é geral na nossa vida e quanto é importante desenvolver a química desses heterociclos. Isso pode ser evidenciado pelo número de livros que foi escrito. Então, se você for na internet de Heterocyclic Chemistry, né, na literatura em inglês, você consegue achar uma variedade de livros enorme, né, em diferentes contextos, né, livros didáticos, né, depois livros um pouco mais de divulgação, livros mais específicos, por exemplo, ativação CH, a síntese assimétrica com heterociclo só nitrogenado, você já consegue escrever o livro, multicomponente, então, assim, flow chemistry, né, então, biossíntese. Então, quer dizer, existe uma série de livros só dedicados a essa literatura que é realmente enorme. Tudo bem? Então, mostrar para vocês que, bom, a gente tem interesse em heterociclos, outras pessoas também tiveram, né, muito antes da gente, outras pessoas ainda têm, e é um campo de pesquisa realmente intenso e muito vasto. Tá, então, começando agora o tema da nossa, vamos dizer, estudo de literatura agora, né? A gente vai falar um pouco das oxazols 5-onas, as alactonas, que tem essa estrutura geral aqui. Tem alguns artigos de revisão. Vale a pena destacar um pouco o professor Amarante, que é Giovanni Amarante, que é um professor aqui do Brasil, né? Que também estudou um pouco, tem estudado um pouco, faz parte da linha de pesquisa dele, o estudo das alactonas, né? Então, acho que é um cientista nacional que vale a pena ser destacado nessa área.
Tá? Mas, bom, eu não trabalho com azalactonas, mas eu vou mostrar para vocês similaridade e comparar um pouco com as isoxazolanas mais tarde, que é um heterociclo que eu tenho um pouco mais de interesse, e já apresentar um pouco dessa química aqui. Tá? Então, o nome um pouco mais detalhado das azalactonas, né, seria oxazol 5,4-HOnas. A numeração ela vai a partir do átomo de maior prioridade, do oxigênio, né? Depois vai seguindo para o que está imediatamente mais próximo, seria 1, 2, 3, 4, 5. 5 onde está a carbonila, por isso 5 ONs, né? Tá? Então, seria a nomenclatura sistemática e 4H, onde tem um hidrogênio aqui. Tá? Claro que também pode ser substituído, né? Nesse caso. Tá? Então, só alguns fatos históricos de apresentação geral, né? Em 1883, o Planche reportou a primeira síntese de uma azalactona a partir do ácido hipúrico. Tá? E a sua estrutura ainda era incerta naquela época, né? O ácido hipúrico está aqui, é um nome um pouco diferente, né? Mas para vocês já terem uma visibilidade. Então, isso aqui é um aminoácido N-acilado, né? Tá? Com cloreto de benzoíla, né? Vamos dizer. Tá? Em 1900, o Erlenmeyer estabeleceu a primeira vez a estrutura correta aos oxazolones, introduzindo também o nome de azalactonas. Tá? Então, de 1883 para 1900, aí, ele conseguiu estabelecer pela primeira vez a estrutura correta das oxazol 5-onas e introduziu essa nomenclatura que a gente usa até hoje, chamando de azalactonas. Né? Tá? E o que é interessante é que muito da química de oxazolanas, né, das azalactonas, ela começou bastante inexplorada em meados de 1940. Foi nessa época que cientistas acreditaram que a penicilina continha esse heterociclo da azalactona. Então, devido ao grande interesse que as pessoas tinham na penicilina na época, muitos pesquisadores começaram a se interessar na química das azalactonas. Né? Só posteriormente, mais tarde, que eles ficou esclarecido, né? Eles descobriram que, na verdade, o heterociclo envolvido na penicilina era uma beta-lactama. Então, quer dizer, as pessoas se enganaram, acharam que uma azalactona estava envolvida e desenvolveram bastante a química deles. Aí começou a atrair mais assuntos. Dos três heterociclos, eu acho, dos três heterociclos que eu vou falar para vocês hoje um pouco mais em detalhe, eu acho que as azalactonas são um pouco mais populares. Se vocês olharem pela quantidade de review que já foi feito pela literatura que existe em volta, as azalactonas têm uma certa popularidade. Tá? Então, normalmente, tipicamente é isso. Se você pensar na preparação, né, como a gente já sugeriu ali pelo ácido hipúrico, é um aminoácido, você pode pegar um aminoácido, N-acilar ele, né, e depois você precisa de um agente de ativação para ciclizar. Então, o oxigênio da carbonila vai ciclizar sobre, da carbonila da amida, né, vai ciclizar sobre o ácido carboxílico e vai liberar o agente de ativação que a gente usa, né, que vai ativar o ácido carboxílico para substituição, e vai produzir essa nova ligação oxigênio-carbono aqui, que fecha o ciclo. Tá? Só para mostrar alguns exemplos mais comuns de agentes de ativação, né? A gente pode usar etilcloroformato, anidrido acético, EDCI, que está a estrutura aqui para vocês, né? Que é uma carbodiimida, o DCC, que é diciclohexil carbodiimida, né? Que são agentes de ativação da carbonila, típicos também para acoplamentos de peptídeos. Né? Tá? Então, eles ativam a carbonila, fazem o OH agora um melhor grupo de saída, e a carbonila consegue ciclizar o oxigênio da amida, né, que é nucleofílico, consegue se ligar na carbonila do ácido carboxílico ativado agora. Tá? Então, vocês podem ver de longe que é uma maneira bastante simples, né, e bastante fácil de obter esses heterociclos. Então, em termos de reatividade geral, elas têm uma certa acidez, né, as azalactonas têm uma certa acidez. O pK desse hidrogênio aqui, ele é estimado em cerca de 9. Tá? Então, a gente pode desprotonar eles com uma base, né? E aí você gera um derivado de enolato, né? Que a gente pode usar para diferentes reações, é o que eu vou abordar para vocês nos próximos slides. A gente pode usar o nucleófilo e abrir essa azalactona, o nucleófilo ataca aqui a carbonila e aí dá origem a um grupo amida no outro lado, você tem a substituição do nucleófilo aqui. E você pode também funcionalizar o nitrogênio com um grupo de ativação que pode ir desde, por exemplo, um ácido de Lewis, ou mesmo uma alquilação desse nitrogênio, ou mesmo um grupo de silício, né? E aí você gera, na verdade, um dipolo aqui, né? Que normalmente é usado para cicloadições. A gente vai falar dessas cicloadições um pouco mais na frente. E esse heterociclo agora ativado, né, ou funcionalizado no nitrogênio, recebe o nome de munchinona. Tá? Então, a gente vai estudar alguns estudos de caso, né? A gente vai falar agora de alguns estudos de caso, a gente discutiu um pouco da preparação deles, né? Como a gente usa normalmente aminoácidos N-acilados e como... perdão. O principal tipo de funcionalização deles, que seja fazer reagir com uma base, gerar um intermediário reativo que pode ser usado em outras reações, ou abrir ele com nucleófilo, ou, por exemplo, gerar uma espécie, né? Dipolar que pode ser usado em cicloadições.
Então a gente vai falar disso um pouco mais em detalhes agora. Um estudo de caso é a preparação de moléculas quirais, né, inicialmente agora de maneira racêmica, né? Então, por exemplo, o professor Giovanni, né, o professor Giovanni Amarante, ele publicou recentemente a abertura de asalactonas com nucleófilos catalisada por o ácido camfor sulfônico. Essa aqui é a sigla em inglês, camphor sulfonic acid, né? 10%. O nucleófilo, a asalactona é ativada, é protonada aqui, então você ativa a carbonila para ataques nucleofílicos, o nucleófilo vem e abre a asalactona. Então, um mecanismo relativamente simples, a gente não vai apresentar ele aqui, só alguns exemplos de nucleófilos que foram empregados, né? Tem CDO, isopropanol, tergibutanol, algumas aminas, né? Alguns derivados de açúcares, né? Um aminoaçúcar, um álcool primário aqui de um açúcar, e você consegue abrir essas asalactonas com uma certa facilidade, né? Apenas usando o ácido camfosulfônico como catalisador. Tá, um outro tipo de nucleófilo que pode ser usado, né? Agora numa reação em um pote, né, sequencial, a gente pode usar um aromático. Esse aromático ele vai atacar de maneira par. Eu vou mostrar o mecanismo para vocês, né? Então a gente pode usar esse aromático, vai atacar a asalactona, né, catalisada na verdade promovida, né, porque agora 3 equivalentes de cloreto de alumínio. Então, ele é promovido por cloreto de alumínio, depois promovido com outra quantidade de superestequiométrica, né, de ácido tríflico, para você fazer o ataque. Depois a gente vai ver uma ciclização e desidratação para produzir o oxazol correspondente. Tá? Então o mecanismo em detalhes é esse aqui. Você ativa ele com o cloreto de alumínio, na verdade e o aromático vai atacar aqui na posição par e vai abrir aqui, como a gente mostrou vamos dizer, na nossa plataforma geral de ataques nucleofílicos. O aromático atacou, girou a carbonila, e aqui o anitrífico, o que ele faz é que ele ativa a carbonila novamente, e esse oxigênio ataca a carbonila. Então aí você tem agora essa espécie de M-acetal, que novamente na presença do ácido, né, esse grande excesso de ácido trífico, desidrata, né, protona, libera água e elimina para dar origem ao oxazol correspondente. Tá? Então são quantidades estequiométricas dos promotores de ácido de Lewis depois do ácido de Bronze, mas você em um pote consegue bons rendimentos em geral por oxazol. E é um exemplo aqui, principalmente pensem naquela reatividade geral, é um exemplo onde a gente pode ter diferentes tipos de nucleófilos, né, onde se mostrou álcool, amina, aromáticos, né, para abrir a asalactona. Tá? Um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês agora, também de abertura do anel, né, é que envolve a utilização de um catalisador quiral. Então, como a nossa asalactona está em equilíbrio com a forma, vamos dizer, enol dela, né, a gente tem um equilíbrio potencial entre os dois enantiômeros. Então, o que é possível fazer nesse caso agora é que, tendo um catalisador quiral, esse catalisador quiral ele pode ter uma preferência e ativar um substrato para que a reação com o álcool seja mais rápida para um enantiômero do que em relação ao outro. Né? Isso é o princípio da resolução cinética dinâmica. Né? Então, a resolução a resolução quiral, né? Quando a gente está separando dois enantiômeros. A resolução cinética, em termos de conceitos, né? Para aqueles que não estão familiarizados, ou já esqueceram das aulas de vocês, né? Bom, aqui eu estou me direcionando aos alunos, né? Mas só para rever alguns conceitos, que é sempre interessante, né? Então, a resolução quiral, quando você está separando dois enantiômeros, aí você pode usar diferentes métodos até físicos, eventualmente, coluna quiral, etc. E aí a resolução cinética é quando você tem justamente o caso em que um enantiômero reage com um catalisador ou um reagente muito mais rápido do que o outro. Então, você vai gerar uma mistura enante enriquecida do enantiômero menos reativo, enquanto o outro vai dar origem a um outro produto que você pode eventualmente separar. E aí, nesse caso, a limitação é que o rendimento máximo que você pode ter é 50%. Tá? Agora, o caso mais legal, né, o mais interessante, sinteticamente, é quando você tem uma resolução cinética dinâmica, porque nesse caso os enantiômeros podem se interconverter. Então, uma vez que um enantiômero ele reage mais rápido, como ele está em equilíbrio com o outro, você desloca o equilíbrio, você sempre está produzindo mais ele. Então, você pode ter um rendimento agora potencial de 100%. Tudo bem? Teórico de 100%. Tá? E é baseado nisso, o fato de que um enantiômero vai reagir muito mais rápido do que o outro, e aí você está sempre racemizando, né? Você está sempre produzindo mais do que reage mais rápido. E você pode alcançar um rendimento potencial de 100%. Então, esse é o princípio geral. Vou dar dois exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo é esse derivado quiral da DMAP, né, que foi desenvolvido pelo Gregory Fu, do MIT. Então, aqui, na verdade, essa seria uma catálise nucleofílica, né? Pelo menos um mecanismo que a gente pode, que se acredita, né? Isso aqui é um derivado do DMAP, né? Vocês podem reconhecer que o 4-dimetilaminopiridina, né, fora a estrutura do ferroceno vizinha, fusionado, o nitrogênio ataca a carbonila e abre esse composto. Então, você vai ter aqui um nucleófilo. E depois você gera assim como catálise com DMAP, né? Você tem um intermediário N
C-O, ou N positivo, né, que depois pode ser deslocado pelo metanol. E aí você tem, enquanto isso, é claro, você tem um equilíbrio, né, de racemização entre eles, do qual um enantiômero vai reagir mais rápido que o outro. Então, na época, né, isso em 1998, os pesquisadores tiveram 7 exemplos com excelente rendimento e um excesso enantiomérico relativamente modesto, né, mas para a época, isso é ressaltado bem, para a época foi o melhor excesso enantiomérico obtido, excluindo os processos biocatalisados. Tá? Então, eu vou botar algumas referências de processos biocatalisados. A gente pode usar enzima para fazer isso também, né? As enzimas são ótimas em transformações quirais. Tá? Mas esse aqui era o primeiro exemplo, na época, né, em 1998, de resolução cinética dinâmica, vamos dizer, não utilizando enzimas. Tá? Um segundo exemplo, agora um pouco mais moderno, usando um pouco de aminocatálise, de organocatálise, perdão, né? Isso aqui é uma tiureia, faz ligação de hidrogênio. Então a ideia é a mesma, né? A tiureia ela ativa a carbonila, e aí você tem a diferenciação dos enantiômeros, onde um enantiômero vai reagir muito mais rápido do que o outro. Você tem agora o álcool alílico, que foi usado como nucleófilo, que vai abrir essa lactona, produzindo o composto correspondente. E aí você tem um enantiômero muito mais rápido reagindo muito mais rápido que o outro, enquanto o outro se equilibra para dar origem a esse que está reagindo, isso pode ter um rendimento muito alto. Perceba que nos dois casos, né, aqui no caso anterior a gente obteve quase 100%, na maior parte dos casos, e aqui, bom, alguns rendimentos mais fracos e outros rendimentos excelentes, e os excessos enantioméricos aqui aumentando muitíssimo. O que é interessante notar desse trabalho, e para aqueles que estejam interessados em ler as referências que eu menciono, né, as referências estão sempre aqui embaixo das reações, mas o que é interessante desse trabalho é que a importância desse centro heterogênico aqui foi bem marcada. Então, o terc-butil para trás, como está apontado aqui, ele reforça o excesso enantiomérico e aumenta ele nos níveis que são observados aqui, de 78 a 95. Quando o terc-butil está para frente, aí tem um efeito que eles chamam de mismatch, né, que é contrário à indução de quiralidade anterior, e os excessos enantioméricos caíram bastante. Isso é só uma curiosidade, né, para as pessoas que tenham mais interesse, por favor, consultem a referência primária, né, original. Tá? Então, só para falar um pouco também de referências usando enzimas, né? Tem aqui algumas referências, eu não vou falar delas em detalhe, mas tem aqui uma fonte de consulta para aqueles que estejam interessados. Tudo bem? Bom, então só para dar um outro exemplo agora de aplicação, né? Também acaba sendo uma resolução cinética dinâmica, né? Então a gente tem aqui uma asalactona, a princípio feita de maneira racêmica, né? Então, você tem um centro heterogênico aqui, então você tem uma mistura de 1 para 1 dos dois enantiômeros possíveis, usando o paládio TFA, tetrafluoroacetal, o ligante quiral, que é esse ligante do Trost, né? Bom, aqui é um trabalho do Trost também, mas é um ligante que o grupo dele desenvolveu. O ácido hipúrico, se vocês lembrarem, né? Que é aquele aminoácido N-benzoilado, né? A gente pode, então, ele obteve excelentes rendimentos para... Então, esse é chamado de paládio AAA, Asymmetric Allylic Alkylation, ou conhecido também como tsus de Trost, né? Ele faz essa alquilação alílica, né? Alquilação alílica assimétrica, né? Se você ver em português. Ele faz essa alquilação alílica e obtém excelentes razões de asterisoméricas, né? E excelente excesso enantiomérico, como está mostrado aqui. Só para discutir um pouco o mecanismo, esse é um resultado um pouco interessante. Faltou desculpa, nesse esquema aqui faltou só o aleno, né? O aleno é quem vai fazer a alilação, tá? Então, perdão, faltou botar o aleno aqui, né? Tá? Então, esse aqui é o reagente também que deveria ter sido colocado embaixo da seta. Então, o mecanismo é que a gente tem aqui uma espécie de paládio, né? Paládio com ligante quiral mostrado aqui já conectado sobre ele. A primeira reação é uma protonação sobre o paládio. Então, aqui normalmente é uma espécie de 16 elétrons, ela vai ser protonada, continua sendo 16 elétrons, se complexa ao aleno. Então, você tem essa espécie catiônica aqui. Agora são uma espécie de 18 elétrons, onde você vai protonar o aleno aqui no carbono do meio, né? Esse carbono aqui que está mostrado. Esse carbono é o mais nucleofílico dos alenos, nos alenos em geral. Você protona ele e você forma uma espécie pialil, que está representado aqui de maneira genérica, né? Vamos dizer, seria uma estrutura genérica do híbrido de ressonância deles, mas vocês podem ver ela como um equilíbrio, onde o paládio conectado nessa extremidade aqui, e aí uma ligação dupla aqui, né? Ou em equilíbrio com o paládio conectado nesse carbono aqui e uma ligação dupla aqui, tá? E aí vem o nucleófilo, desloca esse paládio, e aí a regioseletividade, a enantioseletividade e a diastereoseletividade são regidas pelo catalisador. Existe uma série de reviews que discutem as propriedades desse catalisador e o modelo estérico dele. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não tenho tempo para isso, e não é o foco da nossa apresentação, mas aí você tem a regioseletividade e a estereoseletividade estabelecida pelo ligante, esse ligante quiral aqui ligado ao paládio. Aí você tem a sua molécula alquilada, né?
Tá? Então desculpem, foi uma pequena falha, a gente presta tanta atenção nas apresentações e comete, ainda assim consegue cometer alguns errinhos. Tá? O aleno que a gente alquilação, ele deveria estar aqui embaixo da seta. Tudo bem? Tá, um outro exemplo das azolactonas, eu vou começar agora com o custo de caso de uma reação N, né? Nesse caso você tem aqui você tem aqui a sua azolactona com o grupo éster, que eu vou abreviar de E, mas corresponde ao grupo CO2-metil, e você tem aqui um cílio éter, um E3 equivalente, cloro, metano, e depois em seguida usando metanol. Aí a gente faz é que a gente abre essa azolactona para produzir esse composto aqui mostrado, onde são dois grupos de éster. Então percebam que você tem metanol, então você vai gerar um outro éster de metila, né? Enquanto um éster de metila já está presente. Então aqui representa dois ésteres de metila, como se fosse uma porção malonato. Né? Tá? E aí o mecanismo dessa reação é interessante, né? Então, o grupo éster aqui ele não é inocente, né? Ele facilita certamente a tautomerização e o acesso ao enol correspondente. E o que é interessante aqui é que você tem então um processo N, né? Você tem a ligação dupla bom, como se fosse uma protonação aqui, né? Que é protonada aqui, e a migração dos elétrons é uma reação pericíclica, né? Você passa para um estado de transição cíclico. E o que é interessante é que, embora isso seja uma N formalmente, aí você obtém o produto final aqui, que depois é aberto pelo metanol e dá origem ao que está mostrado aqui. O que é interessante é que, embora isso seja descrito como uma N formalmente, a gente poderia imaginar, bom, será que o mecanismo não é por etapas? Será que, eventualmente, esse éter de enol aqui, ele não é protonado primeiro, forma um oxônio, e depois o oxônio sofre um ataque nucleofílico da azolactona, né? Isso seria eventualmente plausível, mas os autores eles fizeram um controle, né? Onde eles pegaram, por exemplo, o dihidropirano, que é um ciclo A6 com oxigênio, um deutério no R3, R4 igual a hidrogênio, e aí eles viram que durante esse processo eles obtêm um único diástoro isômero. Tá? Então, ao obter um único diástoro isômero usando uma molécula deuterada, isso realmente reforça, né, que o mecanismo é consertado e procede via uma reação de N. Do contrário, se você passasse por um oxônio, você teria uma mistura do deutério para cima e para baixo, e aí na alquilação você teria uma mistura de diásteros isômeros, o que não é observado. Tá? Então, só algumas curiosidades, se vocês quiserem olhar a referência original, por favor, consultem, ela está aqui embaixo. Tá? E agora um outro exemplo, né, que a gente pode falar para vocês, a azolactona, a gente faz aqui a reação com memina, seria o equivalente de uma Manish, né? Onde a gente usa um cátion quiral, quer dizer, um sal, né? Onde a quiralidade, né, ela vai ser transmitida a partir do cátion, o que entra em contraste com a literatura anterior, usando, por exemplo, TRIP, que é muito conhecida, né? Ácidos fosfóricos, onde a quiralidade está no ânion, né? Aqui é um exemplo um pouco mais incomum, mas onde a quiralidade está no cátion. Tá? E aí o mecanismo disso é isso, né? A gente começa daqui, a gente tem o P+, que é esse reagente aqui, né? Abreviado, porque não cabe, porque não precisa, né? Então, abreviado aqui para facilitar a nossa escritura, com o pivalato como contraíon. E aí, o que acontece é que agora o pivalato ele vai desprotonar, porque a gente sabe que o pK das azolactonas ele é relativamente baixo, né, de 9, então ele desprotona com uma certa facilidade, gera aqui um par iônico, né, do ânion junto com o cátion, um par iônico. Parou? O que aconteceu? Voltou? Oi, alô, teste. Tudo bem? Gente, desculpa, a internet parece que deu uma falha, mas voltou agora. Tá? Então, retornando, né? Então, você desprotona, gera uma azolactona aqui, um par iônico, né? Esse par iônico agora ele tá bem próximo no espaço, então a indução de quiralidade por esse cátion ele é extremamente eficiente, né? E aí você tem agora um nucleófilo quiral, né? Que vai atacar a suimina e fazer esse ataque de maneira controlada aqui, que depois gera um novo par iônico, né? Que é protonado pelo ácido piválico gerado, regenerando o catalisador e produzindo o composto, né, da nossa Manish aqui com a azolactona correspondente. Tudo bem? Então, um último exemplo de caso aqui, para a gente terminar com as azolactonas, é falar das 3+2 com amoxinonas. O esquema geral é que essa amoxinona a gente pode escrever ela com um A aqui, né, ativando ele. Isso aqui a gente pode ver como enolato, né, então a gente poderia escrever isso como forma de ressonância com menos aqui vizinho. E aqui você tem um 3 dipolo.
Tá? Então, esse 1,3-dipolo ele é bastante eficiente, né, para fazer cicloadições do tipo 3+2. Então, os pares mais comuns, né, os parceiros mais comuns que podem ser usados é ou a utilização de alcinos ou de nitrilos. Então, você faz a sua 3+2, você vai ter agora esse tipo de biciclo aqui, né? E esse biciclo depois pode sofrer uma retro 3+2, liberando CO2, né, e produzindo o composto aromático de 5 membros correspondente. Só para elucidar um pouco mais, vamos dizer, detalhar um pouco mais essa transformação, né? Então, a nossa 3+2 seria, vocês podem ver, né? A gente está formando essa ligação aqui e essa ligação aqui, que seria, né? Pode ser visto dessa forma aqui, né? Quer dizer, a tripla ligação aqui e nosso 1,3-dipolo aqui, uma das novas ligações, né? Então, acho que agora está detalhado de maneira bem clara. E só para aqueles que vão... A apresentação é um pouco rápida, às vezes a gente não acompanha tudo, mas quando a gente fala que a reta 3+2 gera esse produto, eu só queria deixar bem claro para vocês e que vocês acompanhassem isso, né? O par de ácido nitrogênio, a gente pode ver como se ele viesse aqui para baixo e descarboxilasse, né? Que liberasse o CO2, né? Tivesse a extrusão do CO2 e gerando um ânion aqui, depois esse ânion, esses viteriam, né? Novamente formado, aí ele se rearranja e dá origem ao produto. Então, isso aqui é só um pouco realmente trocando em miúdos e dando os detalhes para vocês das transformações que eu acabei de falar. Tá? Um outro exemplo, então, para sintetizar as muxinonas, se a gente pensar nas muxinonas, aqui é um exemplo, bom, esse aqui foi um exemplo genérico, né? A gente pode fazer as muxinonas alquiladas. Para ter essa ativação através de uma alquilação, a gente tem basicamente duas opções. Ou a gente parte do aminoácido N-alquilado e depois cicliza para ter a muxinona correspondente, ou a gente parte da asa-lactona, que seria o precursor não alquilado, e alquila ela. Então, aqui é uma referência para mostrar para vocês a etapa justamente onde a gente alquila a asa-lactona. Então, a gente pega a asa-lactona, pega o alcino com esses dois grupos ésteres aqui terminais. Na presença de um agente alquilante e uma base, aqui exemplos de agentes alquilantes foram utilizados, né? O ET3-OBF4, MOSO2-CF3, e aqui em vermelho é o grupo R que vai ser instalado no pirrol correspondente. O mesmo esse bromo, CH2CH2 triflato. Tá? Então, são esses exemplos. Então, vocês podem ver, né, que essa reação aqui, né, ela funciona exatamente por aqui. Você alquila o nitrogênio, gera a muxinona correspondente e depois sofre esse processo de 3+2, reta 3+2, para dar origem ao pirrol correspondente. Nesse caso aqui é o pirrol, porque o X, né, da nossa insaturação é um carbono, né? A gente está começando do alcino. Tá? E uma outra etapa agora, um outro exemplo de ativação, né, é uma ativação usando o TMS. Então aqui eles fazem outros tipos de heterociclo, nesse caso o heterociclo ele não é aromático, né, a gente tem uma ligação saturada aqui nos dois. Ou a gente pode ter, dependendo do substituinte, eu vou detalhar um pouco mais para vocês, mas dependendo do substituinte a gente pode ter o que a gente chama de anti, que é a posição relativa do R3 com R2, que estão em anti, ou sim a posição relativa R2 e R3, sim. Tá? Então para o sim, a explicação disso é, bom, assim, a gente tem a ativação aqui do TMS sobre o nitrogênio, então a gente tem a muxinona exatamente como discutido aqui, né? Só que representada por essa forma de ressonância, né? Então aqui você tem um 3-dipolo, faz a cicloadição, e aí o fato dele ser sim, o fato do R3 estar junto ao R2, né? A gente vai ver depois, pelo caso dos exemplos, é que normalmente isso funciona muito bem quando você tem R2 aromático e R3 aromático. Então aí você tem o p-stacking, né, o empilhamento pi, seria a nossa tradução em português aqui. Então, quando o R2 está em cima do R3, você tem esse empilhamento e essa interação estabilizante favorece essa estereoseletividade, né? Você tem um diastereosômero, sim, largamente majoritário. No caso onde R2 não é aromático, né, então normalmente o que vai acontecer é que o R3 vai procurar ficar longe do TMS e vai se colocar ao oposto. Então você tem o R3 apontando para um lado, o R2 apontando para o outro, e aí eles realmente são anti, ou no ciclo trans, né, nesse caso. Tá? Porque minimiza a repulsão entre TMS e R3. Tá? E aqui são os exemplos para mostrar justamente isso. Quando você tem aromático com aromático, o empilhamento pi, né, o p-stacking, favorece com que eles estejam ambos sim, porque é como se guiasse a aproximação do seu eletrófilo. Agora, quando ele já é um grupo alquila, como metil, né, aí o anti já é majoritário, porque agora o aromático vai querer ficar livre do TMS que estava anteriormente conectado no nitrogênio. É interessante que o TMS aqui age como um agente de ativação também, e ele é transitório, né? Ele participa, mas não é incorporado na estrutura da molécula final. Então, só alguns exemplos de plataforma de reatividade, né? De reatividade geral. Então, a gente falou também da ativação usando alquilação, ou mesmo, por exemplo, um grupo TMS. Tá? Então, isso encerra
as azalactonas. Eu vou falar um pouco das 1,4,2 dioxazol 5-onas. Essa parte aqui vai ser um pouco mais breve. Tá? Percebam que não há nenhum review específico sobre a área, né? Isso mostra o quanto eles ainda não são tão explorados assim, mas vocês vão ver que há um bom número de referências. Vocês vão ver que esses reagentes, para aqueles que não conhecem, né, eles são bastante utilizados para fazer amidação. A gente pode descarboxilar, libera esse CO2 aqui, e o que a gente produz então é uma amida correspondente a essa região da molécula. Tá? Então, para sintetizar, né, bom, isso aqui tem diversas maneiras de sintetizar cloreto de ácido, né? Esse aqui é só um exemplo, usando cloreto de tionila, cloreto de oxalila, cloreto de oxalila em DMF catalítico, ou fazia aqui a reação com hidroxilamina para produzir o ácido hidroxâmico correspondente, e depois reagir com esse reagente que é o CDI, né, que é o equivalente do foigênio, onde você tem um oxigênio que ataca aqui e libera um imidazol, depois tem a outra imida que ataca aqui e libera outro imidazol. Então isso aqui é um reagente de transferência de carbonilo, né? Aí você tem a produção do nosso heterociclo, né? Então 1,4, só para vocês terem uma noção da nomenclatura sistemática, né? 1,4 é o dióxido, porque tem 2 oxigênios na posição 1 e 4. A posição 2 é o asa, né? Na posição 2 é o asa, que é o seu nitrogênio, tá? E 5 é onde tem a carbonilo. Então a nomenclatura pode assustar um pouco inicialmente, mas não tem nenhuma razão. Na verdade, ela é sistemática e faz bastante sentido. Tá, então só mostrar também, de novo, uma plataforma geral das reações. A gente vai passar um pouco mais rápido no caso desses heterociclos, mas a gente vai ver que a principal classe de reação utilizada para eles a gente usa um grupo diretor. Esse aqui tem a nomenclatura em inglês, né? Directing Group, onde a gente consegue fazer as amidações, tipicamente em orto, né? A gente pode também ter estruturas onde onde o nosso heterociclo é 1,4,2-dioxazol 5-onas, está incorporado no heterociclo, ou a gente pode fazer ela incorporada agora com o oxigênio fazendo parte do ciclo, ou ciclizar sobre o oxigênio, e é como se você estivesse ciclizando, vamos dizer, formalmente, né, como se estivesse ciclizando nos dois lados de uma nitrila, né. Outros exemplos aqui também pode ser eliminado, então percebam que eu pintei aqui de cor diferente já de maneira estratégica. Você pode descarboxilar sobre aquecimento ou luz para gerar um NaCl-nitreno, que pode se rearranjar para o isocianato, e um rearranjo típico de Curtius ou Lawson, né? Então, Curtius normalmente é descrito, o precursor aqui são as NaCl-azidas, né? O Lawson normalmente usa derivados de ácido hidroxâmico, tá? Mas algumas pessoas se referem a isso como rearranjo de Curtius, né? Mas é só pelo intermediário. Acho que o mais adequado aqui seria o Lawson, que usa normalmente ácidos hidroxâmicos como precursores, que é o precursor do nosso heterociclo aqui. Tá? E aí também a gente vai mostrar algum exemplo usando fotoquímica, né? E um catalisador metálico, quando a gente gera um nitrenoide, e você pode transferir esse nitrenoide, por exemplo, para compostos sulfurados, né? como sulfóxidos ou sulfetos, gerando então um ilídio correspondente, né? Tá? Então, essa reação que foi feita de maneira sequencial pelos autores, eles produziram a dioxazolona, né, correspondente, e aquecendo 60 graus eles tiveram rearranjo para o isocianato correspondente e o ataque nucleofílico para o produto obtido aqui. Então, alguns exemplos usando diferentes aminas, né? Então, aqui as aminas como nucleófilos, né? Tem aqui essa aziridina, ou morfolina, ou mesmo o álcool benzílico, né? Pode ser usado. E o que é interessante aqui, se você começa com um R que é enantiopuro, né, você vai manter essa pureza até o final. Então, você não racemiza o seu produto, né? Tá? E o mecanismo aqui, então, não necessariamente a gente vai passar por um intermediário envolvendo nitrenos, né? Mas a gente pode invocar um mecanismo, vamos dizer, iônico, né? Do qual o nitrogênio ele começa o processo doando elétrons para cá. O R1 ele migraria para o nitrogênio e liberaria. E, na verdade, a força motriz aqui seria realmente a liberação de CO2, né? Com o aumento da entropia. Aí o nucleófilo é liberado, né? O nucleófilo libera com o NO-, que captura esse H aqui. Então você tem o NOH no final, então o balanço de hidrogênios ele é mantido, né? Ele é perfeito. E o nucleófilo ataca o seu isocianato para gerar então o composto correspondente. Tá? Um outro exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês é justamente essa transferência de equivalente. Aqui é uma transferência de nitreno mesmo, né? Formando os ilídios de enxofre. A gente vai passar para o intermediário NaCl-nitreno de base de rutênio. Se você usa um catalisador de rutênio com uma porfirina em volta, né? Usa uma lâmpada, essa que é a radiação UV, uma lâmpada de mercúrio, tolerante à temperatura ambiente. Tá? E o mecanismo disso, só para facilitar a nossa escrita, é representar o catalisador de rutênio como rutênio e monóxido de carbono aqui ligado a ele. Com a irradiação e luz na presença da dioxazolona, a gente libera o CO2 e substitui, é como se você substituísse o ligante.
E aí aqui, já irradiando, então isso aqui é bem provável, né? E os autores comentam que a presença da luz é importante para gerar esses tipos de intermediário, né? É possível que a luz esteja agindo aqui também na decomposição do heterociclo, né? Ele quebra o heterociclo, libera CO2 e gera aqui um intermediário nitrenoide que vai sofrer o ataque do sulfeto ou do sulfox, né? Por isso a ligação S-O tracejada. Gerando aqui esse intermediário, que pode ser escrito conforme dessa maneira, e normalmente aqui você tem um novo deslocamento deslocamento de ligante do heterociclo, regenerando a sua espécie inicial e fornecendo o produto observável, né? O derivado do sulfeto ou do sulfox. Então, o que é interessante notar, isso é um pouco, talvez um pouco, a gente possa considerar um pouco intuitivo, o enxofre, no sulfeto, ele é bem mais nucleofílico no caso do sulfóxido, né? Então, em muitos casos, o sulfeto reage de maneira muito mais eficiente que no caso do sulfóxido. Alguns sulfóxidos ainda assim foram feitos, com excelentes rendimentos, alguns com rendimentos muito baixos, virtualmente não ocorreram, mas os sulfetos sim apresentaram esse produto de transferência com excelente reatividade e excelentes rendimentos. Tudo bem? Então aqui, bom, a referência original, né, foi aqui do Carsten Bohm, professor da Alemanha, no ano de 2014. Eles também fizeram outros trabalhos relacionados, né, então aqui essas referências adicionais nesse Eurojoc e nesse Advanced Synthesis Catalysis. Então agora, talvez o carro-chefe dessa reação com esses heterociclos é fazer a ortamidação via ativação CH. Os principais catalisadores nessa área, pelo menos baseados nessa pesquisa bibliográfica que eu fiz, né, a gente pode resumir ou talvez simplificar essa análise para os catalisadores de pentametilciclopentadienila, né, a base de irídio, ródio e cobalto. Então, bom, eu tenho que me apressar um pouco, porque eu acho que os 40 minutos já estou passando um pouco mais, tá? Mas eu juro para vocês que é rápido. Então, só para ativar, só para considerar, a etapa-chave aqui, o intermediário é uma piridina com benzeno, né? Isso aqui já é o substrato conectado ao metal. E aí você tem a ortofuncionalização, que é essa posição aqui, onde aqui já está mostrando a ativação CH realizada pelo metal na posição orto desse aromático. Então você tem a ligação do nitrogênio aqui, e depois, então, essa aqui é a etapa-chave, né? E aí esse autor coreano, né, foi o que mais estudou eles, tem algumas referências aqui, eles não compararam o cobalto, mas compararam o irídio ao ródio, e chegaram à conclusão que o irídio é muito mais rápido que o ródio. Porque o irídio é um metal mais pesado, ele está mais embaixo do tabela periódica, tem efeitos relativísticos muito mais intensos, então ele tem uma contração maior dos seus orbitais, ele é um melhor ácido de Lewis, e isso reflete, né, vamos dizer, fazendo uma longa história curta, isso reflete tanto na termodinâmica e na cinética da reação, né, que faz com que a reação com o irídio seja muito mais rápida do que com o ródio. E o que os autores demonstraram que é interessante, né, é que nessa etapa, né, para haver essa funcionalização orto, né, essa amidação, você passaria por um complexo M5, né, imido, que seria esse intermediário aqui antes. É como se fosse uma expansão de ciclo, né, como se fosse uma inserção 1,2, né, onde o aromático iria se expandir aqui para o nitrogênio e faria justamente essa ligação entre o carbono e o nitrogênio, que está marcada aqui em vermelho. Então, só para repassar um pouco o mecanismo, você tem aqui o ródio CP3 na presença da prata, gera esse catalisador inicial, 16 elétrons, está em equilíbrio aqui com esse estado em repouso, né, onde você tem o próprio substrato agindo como ligante adicional, né, então você percebe que tem uma molécula aqui já com ativação em orto e um outro ligante aqui, que é o próprio substrato, né, que está sendo funcionalizado na molécula. O nosso heterociclo que entra aqui, esse complexo, depois você tem essa expansão, e nessa etapa, que é a etapa-chave, eles invocam, né, eles clamam o envolvimento desse tipo de intermediário aqui, seria um ródio 5 imido, né, e depois, novamente, o deslocamento, né, você libera o substrato e gera uma nova molécula e regenera o ciclo catalítico. Então, só para dar alguns exemplos para vocês, a gente já falou um pouquinho em detalhe, então, diversos grupos doadores são possíveis, diferentes catalisadores à base de cobalto, ródio e irídio foram utilizados. Nesse caso, eu recomendo que vocês olhem a referência original para ver quem é quem, o que foi usado, mas aqui é só para ilustrar os diferentes grupos diretores que podem ser usados. Então, piridina, quinolina, outros heterociclos, né, triazóis, dihidroindóis, tá? Diversos derivados heterociclos, né? Você tendo um heteroátomo, a princípio parece que o heteroátomo é capaz de guiar
essa fosforilação em orto. Essa aqui é interessante porque você instala um vizinho e esse um serve de grupo diretor para o próximo, que serve de grupo diretor para o próximo. Então aqui é interessante porque você consegue fazer uma poliamidação, né, do seu aromático, né, onde você tem aqui uma interação do processo, onde um serve sempre de grupo diretor para o próximo e sucessivamente. E aqui são os exemplos um pouco mais interessantes também, porque são exemplos alifáticos. Então não é só exclusivamente ortodiretor, como eu mostrei aqui, mas também é alifático, tá? Como assim, oximas, o tioamidas, né? E essas amidas aqui de Weinreb, né? Bom, a amida de Weinreb é essa, né? Tá? Então, outros exemplos de reatividade, você tem aqui os seus heterociclos, né? A gente pode incorporar, e aqui é um exemplo, eu mostrei para vocês a amidação em orto, mas a gente pode ter agora a dupla, vamos dizer, uma formação de duas novas ligações, ou no nitrogênio e no carbono, como se você estivesse pegando aqui um equivalente sintético de uma nitrila, né, e conectando nitrogênio no carbono ao mesmo tempo, tá? que é proveniente a partir desse heterociclo. Então, você tem as duas conexões aqui no nitrogênio e no carbono, e aí você perdeu o oxigênio, ou você pode se usar no próprio oxigênio, e você vai ter um ciclo um pouco de tamanho maior, né? Ou você, em alguns casos específicos, não são muito frequentes, mas você pode ter essa ciclização tanto no nitrogênio quanto eventualmente no aromático, ou na saturação vizinha, que já participa aqui, que faz parte do substrato, né, em azul aqui, do seu dioxazolona. Tá, então, alguns exemplos aqui também, para a gente não se estender muito, mas se vocês quiserem, por favor, olhem a referência original. Basicamente, é o caso anterior, você faz a amidação e depois o ciclo, e depois o grupo diretor vizinho, ele é capaz de ciclizar sobre a amida, né? Então, isso normalmente é feito sob condições reacionais específicas, né? Que precisa olhar na referência de origem. Mas você tem, então, essa primeira amidação e depois a ciclização do grupo diretor sobre o oxigênio da amida. Tá? E aqui tem um exemplo de uma série de ciclos que você pode fazer, tá? E até reações em cascata. Tá? Então, agora a gente chega no nosso carro final. Acho que eu já passei do tempo em 5 minutos. Eu juro que essa parte aqui também é relativamente rápida, tá? E a gente consegue terminar isso. Tá? Então, muito obrigado pela audiência de vocês, né? Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu gostaria muito de terminar essa parte aqui, que é uma das partes que eu mais... que eu particularmente tenho um grande interesse sintético. E aqui tem um pouco dos resultados de pesquisa do meu grupo de pesquisa aqui na Unicamp. Tá? Então a gente se interessa bastante na química das isoxazol 5-onas, que são esses heterociclos aqui. O nome também sistemático, né, baseado no oxigênio que tem maior número atômico, né, depois nitrogênio, 1, 2. Aí o 5 está onde está a carbonila, por isso 5-onas. Né? Tá? O nome completo seria isosol 5,4H-onas. Tá? Em termos de propriedades, esses heterociclos eles estão em equilíbrio, a gente consegue visualizar isso bem mesmo na RMN. Né? Então a gente tem aqui a forma OH, que seria uma forma enol, seria uma forma aqui CH, que seria a forma imina, e a forma NH, que seria uma forma enamina. Né? Esse equilíbrio tautomérico, né, vai depender muito do solvente, da natureza do grupo R1 e R2, do solvente onde a molécula está dissolvida, e da natureza dos grupos R1 e R2. Tá? Normalmente a forma OH ela não participa muito, as formas majoritárias só a forma CH e NH, normalmente só em condições bastante básicas, né? E aí você tem o ânion participando do equilíbrio também, mas em formas bastante básicas você tem a forma OH, o enolato dele participando. Tá? A reatividade, então, de maneira geral, só para resumir a reatividade básica desses heterociclos, né? O pK desse hidrogênio aqui em C4, ele é relativamente ácido, ele é bastante ácido, na verdade. Ele varia em cerca de 4 a 6, então a acidez desses compostos é típico de um ácido carboxílico, né? Então, essa ligação C4H é ácida. Ele tem 3 sítios nucleofílicos, vocês podem já imaginar olhando só para a estrutura, né? Então, aqui, como a gente falou que a gente tem uma forma enol, né? Você tem, então, o carbono que pode reagir, você tem o oxigênio que pode reagir, e o oxigênio heterociclo. Isso tem forma enamina também, onde o nitrogênio pode reagir. Então, você tem aqui o N2, que é nucleofílico, C4, e esse oxigênio é exocíclico, né, que a gente chamou para diferenciar ele do oxigênio número 1. Então, esse oxigênio ele também é nucleofílico. Tá? E essa ligação NO ela é relativamente fraca, cerca de 150 quilocalorias por mol. Ela pode ser rompida com uma certa facilidade, e aí você gera novos intermediários reacionais. Você pode produzir, então, como consequência, eliminar uma molécula de CO2, né, e fazer reações em cascatas com isso. Tá? A síntese deles eu vou passar um pouco mais rápido aqui, mas a maneira mais tradicional e mais comum de se fazer, de preparar esses isoxazolanos é a partir do beta-cetoéster. Você se condensa ele com a hidroxilamina, né? A hidroxilamina, o nitrogênio que é mais nucleofílico, vai reagir na sua cetona, que é mais eletrofílica, e depois o OH vai ciclizar aqui, liberar o R-,
e você tem o seu produto final aqui. Uma outra alternativa, você também pode fazer uma ciclo adição 3+2, você pode gerar o óxido de nitrilo aqui, ao utilizar esse precursor aqui como a base, né? Você desprotona aqui e o nitrogênio elimina o cloro, gerando o óxido de nitrilo, que na presença da base também desprotona o éster e faz então uma cicloadição 3+2. Né? Esse é o óxido de nitrilo que eu estava falando. Tá? Esse é um pouco menos comum, tem alguns poucos relatos, existem 2 relatos que eu pude ver de uma literatura mais antiga, usando o mesmo hidróxido de sódio como base mais fraca, o mesmo N-butilítio. Aí a outra opção, para alguns mais difíceis, dependendo da natureza do grupo R2 que você queira colocar aqui, nem todo grupo R2 é tão fácil de ser colocado. Uma alternativa é você usar, por exemplo, a oxima aqui e desprotonar ela com excesso de N-butilítio, trapear então o CO2 aqui, você tem que usar pelo menos 2 equivalentes, né? O primeiro equivalente tira desprotona o OH, o outro equivalente tira o carbono agora vai ser mais reativo, vai reagir com o CO2 e vai capturar o CO2, e depois você tem a ciclização intramolecular para dar origem a isoxazolona. Esse método é especialmente útil dependendo da natureza do grupo R2 que você queira colocar aqui. Se você quiser botar uma arila, por exemplo, não é tão fácil botar uma arila no beta-cetoéster. Existem alguns métodos, mas não é tão fácil assim. Então, uma alternativa seria, por exemplo, se você tiver um aromático aqui, seria fazer o trapeamento do CO2 em alfa. Tá? Então, são os exemplos de isoxazolonas na literatura, para mostrar um pouco da importância deles. Então, as estruturas que estão aqui em azul são produtos naturais, que já foram isolados. Tá? A gente escreveu um review recentemente, para aqueles que quiserem ler, a referência está aqui embaixo, então esse conteúdo está um pouco mais explicado e mais detalhado nesse review. Mas as isoxazolonas escritas em azul são produtos naturais. Aqui, as em vermelho, são isoxazolonas que têm sido estudadas com propriedades farmacológicas, né? Por exemplo, antiobesidade, tratamento do câncer, antimicrobiótica, sistema nervoso central, né? Tá? Mesmo fungicida, né? Então, com alguma atividade biológica, né? Tá? E os em verde aqui são os exemplos de materiais. Então, você vê que normalmente para materiais você tem tipicamente são ou complexos fotoluminescentes ou materiais com propriedades ópticas não lineares, então sempre moléculas muito conjugadas, né? Tá? E as isoxazolonas são bons aceptores de elétrons, né? São moléculas que são excelentes aceptores de elétrons e por isso são usados, têm sido usados cada vez mais frequentemente para o estudo desses materiais. Tá? Então, só para falar um pouco de catálise assimétrica que a gente pode fazer, um desafio é a alquilação em C4. Então, René Peters, né, também na Alemanha, ele usou esse catalisador aqui, de paládio, à base de ferro, é um dímero que depois é levado no meio racional, e serve para catalisar essa adição conjugada. Aqui a gente tem um problema de regioseletividade entre nitrogênio e carbono, mas ele consegue controlar essa regioseletividade para o carbono, né, e tem excelentes exemplos, excelentes rendimentos em altos excessos enantioméricos. Alguns exemplos aqui. O que é interessante é que o paládio aqui, ele atua, os autores propõem que o paládio atue na complexação do nitrogênio. Então, o nitrogênio vai se complexar ao paládio e vai gerar, então, na verdade, vai facilitar a tautomerização aqui, gerando o nucleófilo, né, que vai fazer a adição conjugada. Então, na verdade, o paládio ele atua aqui se coordenando, pelo que os autores sugerem no mecanismo deles, né, se coordenando ao nitrogênio. Então, você tem, na verdade, aqui um nucleófilo quiral, né, em contraste com o que a gente poderia eventualmente imaginar que seria o paládio coordenado na carbonila. Então, os autores sugerem, na verdade, coordenado na isoxazolona. E aqui tem alguns exemplos. R é de rendimento, 93% de rendimento, 77%, etc. E os excessos enantioméricos obtidos. Então, são excelentes excessos enantioméricos. Tá? Os mesmos autores também fizeram agora uma outra alquilação, usando irídio e acetato de paládio. Então, na verdade, aqui seria o equivalente a uma Tsuji de Troche, né? Quer dizer, é como se fosse uma Tsuji de Troche, só que usando esse catalisador de irídio e o acetato de paládio. O mecanismo da reação ele é proposto e foi demonstrado pelos autores, né? Proceder via uma N-alilação. Depois, uma vez que você alquilou o nitrogênio, né? Aí você tem um processo 3,3 sigmatrópico que permitiria a cadeia alílica migrar para a posição C4 mostrada aqui. O acetato de paládio foi adicionado concomitante, né? Porque eles observaram que ele tinha um efeito benéfico para o excesso enantiomérico. Normalmente os excessos enantioméricos com paládio foram maior do que o irídio, mas na literatura, na referência original, né, os autores não discutem mais do que isso, o efeito do paládio na reação. Só para dar alguns exemplos, né, também, de C-alquilação, né, mas nesse caso C-alilação, e essas enantioméricas podem variar de moderadas a excelentes, tá, com uma boa eficiência. Tá? Agora,
o que é interessante das isoxazolonas, e talvez não seja tão óbvio olhando a visita, para quem não conhece esses heterociclos, é que eles podem ser transformados em alcinos. Tá? Então, inicialmente, a química do Kurt Weintraub, né, que era um professor originalmente instalado na Alemanha, agora está na Austrália, professor emérito da Austrália, ele desenvolveu alquilidanos isoxazolonas que, sob condições de flash vacuum pirólise, né, pirólise a vácuo, flash, que é basicamente você aquece a molécula a uma temperatura elevadíssima, a um vácuo alto, você gera então alquilidano-carbenos, né, que depois se rearranjam via, tipicamente isso também já foi demonstrado por mecanismos e cálculos, né, que, na verdade a gente pode dizer que ou o H é transferido ou o aromático é transferido. Na verdade, o shift de hidrogênio é bem mais fácil do que o aromático. Então, via um shift de hidrogênio, você tem então o alcino terminal correspondente. Tá? Então, para dar alguns exemplos aqui, sempre o aromático, né? Então, pirrol, tiofenos, posição 2, posição 3, indós, etc. Tá? E aqui alguns exemplos do que eles ainda... Então, isso foi alguns anos atrás, em 78, e aí eles fizeram uma química também envolvendo outros tipos de insaturações formadas, não só destinados aos alcinos. Mas aí eles desenvolveram... O problema disso é que, para você aquecer, você tem que garantir que moléculas que normalmente são sólidas, né, poderiam ser não tão difíceis a volatilizar. Então, moléculas que realmente não conseguiam ser volatilizadas com tanta facilidade, necessitariam de temperaturas ainda mais elevadas. Então, isso aqui, na verdade, são moléculas cuja volatilização não é tão difícil de fazer. Moléculas com grupos maiores eram muito mais difíceis. Algumas vezes eles precisavam até a dupla adição aqui, e você tinha esses bis-isoxazolona, né? Mas que, bom, eles sofrem retromaia que você regenera alquilidano isoxazolona da mesma forma. Então, para esses tipos de compostos que eram mais difíceis ainda de volatilizar, eles desenvolveram uma nova tecnologia que é o Falling Solid Flash Vacuum Pirólise, né, que é um artigo mais recente, que permite justamente tratar esses sólidos mais difíceis. Então aqui está um exemplo da vidraria que foi utilizada, né? Depois eu convido vocês a olhar a referência original para ver maiores detalhes, mas só para ver que, bom, é um aparato relativamente complexo de usar, né? Dá para imaginar aqui que isso não é tão trivial de ser usado. Mas você consegue obter os alcinos, né, que são mais pesados, né, cujo produto de partida são mais pesados, ainda mais esse aqui, por exemplo, que tem duas isoxazolonas, você consegue obter o alcino terminal correspondente em bons rendimentos, até excelentes rendimentos. É claro que dá para imaginar que num protocolo desse, né, onde a temperatura é elevadíssima, né, você não pode ter muitos grupos funcionais, senão, quer dizer, eles certamente não vão ser tolerados a uma temperatura muito alta, né? Então isso limita realmente a formação de alcinos com poucos grupos funcionais, ou mesmo com cadeia carbônicos que não sejam muito sensíveis, né? Do contrário, você, bom, explodiria sua molécula em mil pedaços. Então a gente tem um método aqui bem mais suave, né, que foi introduzido pelo professor Zard, da França, né, em que ele usa a isoxazolona e sulfato de sódio, nitrito de sódio, ácido acético e água, né, e ele consegue decompor ela de maneira, vamos dizer, organizada, né, para dar origem ao alcino terminal. O mecanismo está aqui, então normalmente o nitrito de sódio meio ácido ele gera NO+, esse NO+, pode ser trocado pelo nitrogênio ou pelo carbono, né? A gente viu que a isoxazolona é um nucleófilo ambidente, principalmente pelo nitrogênio ou pelo carbono. Então você pode trapear o NO, seja no nitrogênio, seja no carbono. Só que esse NO, nas condições reacionais, ele pode sofrer homólise e gerar dois radicais. Pode gerar o radical da isoxazolona ou o óxido nítrico, né? Que é um gás e que é liberado no meio, que é um radical persistente, né? Então, e aí aqui eles podem também se recombinar, por exemplo, se tivesse trapeado no nitrogênio, ele poderia se recombinar e trapear no carbono. E eventualmente aqui, se R2 for igual a hidrogênio, né, você pode sofrer uma tautomerização, aí dá origem à oxima correspondente, dá origem a produtos de degradação, você não obtém o seu alcino correspondente. Então, porque o NO, quando é trapeado no carbono e R2 igual a hidrogênio, você tem essas reações de tautomerização e degradação, esse método está limitado a R2 sendo um substituinte, pelo menos limitado até hoje, né, pelo que foi desenvolvido até hoje, a existência de um grupo alquila no R2. Então, um grupo R2 sendo igual ao alquila, né, é interessante ver que esse método aqui ele se destina à formação de alcinos internos e não alcinos terminais, em contraste que foi o método do Kurt Weintraub que a gente discutiu em alguns slides anteriores. Então, são métodos um pouco complementares nesse sentido, né? Você tem alcinos internos de uma maneira, usando uma isoxazolona, e alcinos terminais, perdão, de uma maneira, e alcinos internos de outra, dessa maneira como eu estou apresentando agora. Tá? Então, o que é interessante é que o NO, como é um gás e pode sair do meio, é importante, então, e você tem uma série desses equilíbrios envolvidos, né? Então, é importante que você aumente a quantidade de NO no meio, né, desse radical NO,
para justamente saturar o meio, para que ele possa reagir eventualmente, caso ele se decomponha, né, caso haja a ruptura homolítica do meio reacional. Com excesso de NO no meio, você desloca o equilíbrio para a formação da isoxazolona, que vai ter uma preferência pela... bom, que está em equilíbrio aqui, né, mas então finalmente vai dar origem ao produto N-trapeado, e esse produto N-trapeado ele pode se decompor agora, né, como está mostrado aqui pelas setas, abrindo, né, sofrendo a clivagem da ligação NO, que a gente vê que é uma ligação fraca, sofrendo o processo de descarboxilação e liberação desse óxido N2O para gerar o óxido interno. Então, na verdade, é aqui que o sulfato de ferro entra em ação, porque o sulfato de ferro, na presença do nitrito de sódio em meio ácido, ele justamente é responsável por gerar NO. Então, as condições reacionais já usam nitrito de sódio e ácido acético, bastou então adicionar o sulfato de ferro, que você está gerando NO, aumentando a concentração de NO no meio, e desloca o equilíbrio para a formação da desoxazolona, que vai se decompor aqui para dar origem ao óxido interno, que é o que a gente quer. Tá, então, algumas estratégias de síntese que os autores utilizaram. Então, o nucleófilo, isso aqui é um aceptor de Michael, né? Duplamente ativado, tem um duplo retirador de elétrons, duplo retirador de elétrons aqui. O aceptor de Michael se adiciona de maneira 1,4, depois decompõe, dando então um alcino alfa ramificado, né? Tá, então, isso foi utilizado inicialmente pelo professor Zard, da Escola Politécnica da França. E ele produziu aqui hidretos. Então, como nucleófilo, ele usou aqui hidretos, né? Tem 1 e 2, a etapa 1 e a etapa 2. Então, você produz aqui a adição de hidretos, depois faz alcino. Você pode adicionar, por exemplo, KCN, pode adicionar alil MGBR, pode adicionar vinil MGBR, etinil MGBR, esse tem um alcino correspondente. Você pode adicionar um derivado de zinco aqui, vai fazer essa nova ligação carbono-carbono. Pode utilizar mesmo isonitrilas, né? E aí a isonitrila depois sofre hidratação, daí o oxigênio vem da hidratação do meio, e depois o segundo rendimento sempre corresponde ao alcino correspondente. Então isso aqui dá uma noção dos alcinos que podem ser obtidos de maneira satisfatória, né, e de maneira altamente modulável por esse método. O que é interessante é que todos esses alcinos são feitos de maneira racêmica, né. Então, uma vez que esses alcinos são feitos de maneira racêmica, o nosso grupo de pesquisa que começou aqui na Unicamp, eu poderia ter tido uma passagem no grupo do professor Zard, né. Eu sempre tive curiosidade em trabalhar com essas isoxazolonas. Então, a gente se interessou, e pela minha bagagem de organocatálise, a gente se interessou em utilizar organocatalisadores, aminocatalisadores. Esse aqui é um exemplo que foi o mais bem sucedido no nosso laboratório. A gente usou, teoricamente, a mesma estratégia, né? Mas agora de maneira assimétrica usando aminocatálise. Então, a gente gerava a enamina, que se adicionava na alquileidenisoxazolona, gerava esse intermediário. A gente não antecipou isso antes, mas um único diasterisômero é obtido aqui. Então, isso foi uma excelente surpresa na época, né? E depois, ao fazer a reação de alcinilação, a gente obtinha, então, o nosso alcino conectado à nossa cetona. Então, isso aqui formalmente é uma etapa de alfa-propargilação, né? Você começa com uma cetona aqui, faz a adição aqui e depois desprotege ou desmascara, né? Então, realmente assim, é uma etapa de adição e desmascaramento do grupo funcional para dar origem ao alcino terminal, né? E corresponde a uma alfa-propargilação assimétrica de cetonas. Só para mostrar para vocês alguns exemplos, né, do que foi feito, então com derivados de ciclohexanona, outros ciclohexanona um pouco mais elaborados, mesmo metilcetonas, né, tá? E diferentes alquilidenisoxazolonas correspondem aqui às cadeias em verde. Tá? Um outro estudo de caso agora, de outros grupos de pesquisa, para mostrar para vocês justamente que essa fraqueza da ligação NO é possível ser removida e você descarboxilar. Na presença de um certo metal, você pode gerar o seu nitrenoide correspondente, né? Isso é um intermediário reacional que está em equilíbrio aqui, gerando o metalaciclo correspondente. Esse metalaciclo pode sofrer eliminação redutiva para gerar a azirina correspondente. Então, isso aqui, vamos dizer, é a plataforma básica de reatividade que já foi explorada por muitos grupos em diferentes contextos. Então, de maneira intramolecular, né, usando paládio DBA e essa fosfina, os autores descarboxilaram e geraram agora você imaginar que se você descarboxila você gera um nitreno, né? Esse nitreno aqui pode ser engajado numa reação de aziridinação. Então, você faz intramolecular, você gera essas duas ligações, carbono e nitrogênio, né? Tá? Para dar alguns exemplos aqui do mecanismo, né? Isso, você gera o nitrenoide, né? Nitrogênio paládio, aqui é a fórmula genérica, né? Aqui com paládio, que pode sofrer uma reação, por exemplo, aqui seria o equivalente a uma 2+2, né? Pode ser ou aqui, dependendo se a olefina reage, vamos dizer, red to tail ou tail to tail, né? Cabeça-cauda, cauda-cauda. Então você pode ter esses dois intermediários, mas isso é sem consequência, porque depois que você fizer a eliminação redutiva, né? Você vai obter, então, a aziridina correspondente.
Tá? E aqui são alguns exemplos do que foi isolado pelos autores. Tá? Um outro exemplo aqui, pelos mesmos autores, eles usaram, agora na presença de aldeídos, e formaram esses dienos aqui. Tá? Então você descarboxila e faz a formação do dieno. E o mecanismo proposto é também passar por esse intermediário de paládio e nitreno. Tem dois mecanismos propostos, né? Um é que o paládio desloque, que a trifenilfosfina desloque o paládio e gere um intermediário N-dupla fósforo, né? E aí poderia fazer uma reação do tipo Wittig, né? Para fazer a olefinação. Ou o aldeído já faria aqui uma reação direta com o nitrenoide, seria mais uma reação reminiscente da olefinação de TEB, né? Geraria já o produto, né? Que é esse aqui, que é esse dieno aqui, gerando uma espécie de paládio oxidada que depois seria reduzida pela trifenilfosfina, regenerando o catalisador. Tá? Alguns exemplos aqui, para mostrar para vocês alguns exemplos, estão a parte em verde são os aldeídos, né? E a parte em azul viria da isoxazolona. Tá? Alguns outros exemplos do Peters, né? Ele faz aqui uma reação duplamente catalisada por paládio, onde ele faz a adição conjugada e depois cliva a ligação NO para gerar uma ciclização intramolecular, levando a piridina. O mecanismo simplificado é esse aqui. Então, o acetato de paládio, a primeira etapa, gera o adulto de Michael, né? que é essa molécula desenhada aqui. E aí, com catálise com paládio, ele gera o nitrenóide, ele cliva a ligação, conforme esse esquema geral mostrado aqui, né? Você gera o paládio nitrenoide, que pode sofrer a reação intramolecular aqui, de olefinação, e depois o hidrogênio serve para reduzir essa ligação. E essa última oxidação que está faltando aqui, os autores defendem que é o ar, né? Que mesmo usando hidrogênio como agente redutor, eles têm um pouco de ar no meio e esse ar no meio já é suficiente para oxidar a reação. E tem alguns exemplos de piridina aqui. Os dois rendimentos seriam para a primeira e para a segunda etapa. Então, a primeira produto de Michael e a segunda para a formação da piridina correspondente. Tá? Um outro exemplo, esse aqui é intermolecular, né? Um outro exemplo intramolecular, pelo ORRE, né? Que foi o que a gente mostrou ali nos trabalhos anteriores, seria a formação desse intermediário e alguns mecanismos aqui paralelos, uma 2+2 seguidas de beta-eliminação, gerando esse intermediário que também, novamente, beta-elimina para dar origem ao produto, ou uma transferência 1,5 de hidrogênio seguida por uma eletrociclização a 6π elétrons, né? Fazendo seguida pela beta-eliminação, dando origem ao produto. Tá? Os exemplos aqui. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos das piridinas que foram produzidas pelo ORRE, tá? E os seus coautores. Tá? Finalmente, né, a gente está bem perto do final. Tá? Você tem a isoxazolona aqui na presença de um catalisador de irídio, COE é cicloocteno. Então, na presença desse catalisador de irídio, cicloocteno como ligante, CPME é um éter, né, com ciclopentil metiléter, né, da sigla em inglês, ciclopentil metiléter. Então, aquecendo isso a 100 graus na presença desse catalisador de irídio, ele consegue obter a azirina, né, que sempre foi, vamos dizer, que já foi anteriormente clamada, né, que as pessoas já falaram, não, se a gente produz uma azirina como intermediário, então aqui ele conseguiu isolar como produto, né, a azirina em 14 exemplos, com 23 a 94% de rendimento. Então, alguns exemplos de azirinas que foram isoladas, né, alguns com rendimentos bons, outros não tão bons. E o Peters também, usando essa isoxazolona, usando agora dois tipos de catalisadores, ou rutênio, dois catalisadores de rutênio ou rutênio paracimeno, ou esse dodeca monóxido de carbono, né? Também por método A ou B, alguns substratos funcionaram melhor como método A, funcionaram melhor para uma azirina, outros métodos funcionaram melhor para o método B. Alguns exemplos aqui, né? Tá? Então, aqui um exemplo só com o método A, um exemplo aqui só com o método B, 82. Aqui o método B performou melhor que o método A, e aqui o método B performando melhor que o método A. Tá? Também, então, é possível então, formar a azirina correspondente usando catálise com irídio ou catálise com rutênio, esses dois catalisadores aqui, rutênio paracimeno de cloreto, o dímero dele, né? Ou esse rutênio 3, dodeca monóxido de carbono. Né? Que você usa um ligante ali que vai clivar esse catalisador. Tá? Outros métodos descarboxilativos que não envolvem aquela plataforma geral também já foram envolvidos, então só para não me estender muito mais do que eu já estou me estendendo. Então, você tem o catalisador do ródio, que pode fazer também essa decomposição aqui e uma formal 4+2, gerando então esse heterociclo correspondente.
o mecanismo abreviado está escrito aqui de maneira geral, você tem a ativação CH aqui, seguida então pela formação, pela inserção do alcino, seguido pela descarboxilação e eliminação. Tá, alguns exemplos de heterociclos formados estão aqui, né? Tá? E aqui um método também que a gente desenvolveu no nosso grupo, né, que é também em 2 etapas, como a etapa anterior, por exemplo, do Peters, ele mostrou, né, usando duas etapas, usando catalisado por paládio. Né? A gente fez uma primeira etapa com a aminocatálise, onde se forma a enamina que ataca a sua clidanoxazolona, e depois decompôs ele de maneira radicalar, redutiva, né? Então condições redutivas usando ferro. Ferro é muito barato, né? É um redutante benigno, e bom, você de certa forma é bastante barato, né? Tá? Então, bastante barato e bastante prático. Você pode fazer isso aberto ao ar, né? Sem problemas. Tá? Então, você faz a adição conjugada. Vou mostrar o mecanismo aqui para vocês. Então, você faz aqui a adição conjugada, gera esse intermediário aqui, né? Que não está representado aqui, mas é um intermediário que você acaba isolando. Depois, o ferro doa elétrons, né? Cliva essa ligação NO, sofre a redução, gera essa enamina intermediária, onde o nitrogênio cicliza no oxigênio, na carbonila, gerando novamente essa dihidropiridina, que na presença do ar se oxida para dar origem à piridina correspondente. Tá, alguns exemplos aqui também, etapa 1 e etapa 2, os dois rendimentos correspondentes. Esse tem uma certa variedade, sempre de piridinas substituídas. Né? Tá? Então, só para terminar, eu acredito que esse é o último exemplo. Então, a isoxazolona aqui a gente também consegue inserir usando catálise com ródio, né? A gente vai ver um outro método que não usa catálise com ródio, esse é o método A, usando catálise com ródio. A gente consegue inserir areio de acetato, o diazo composto, na ligação NO. A gente viu que é fraco. Então, fazendo a adição lenta na presença do acetato de ródio, a gente consegue fazer essa inserção, tá? E aí fazer a expansão de ciclo, né? E obter o heterociclo correspondente. Tá? Um outro método que a gente pôde desenvolver, com resultados um pouco piores, mas os rendimentos foram um pouco piores, mas com a vantagem de que é um método, vamos dizer, que é livre de metais, né? E simula um pouco a reatividade de carbenos. Isso aqui é interessante, né? Porque simula um pouco a reatividade de carbenos sem usar metais, né? O que não é algo muito comum. Então a gente consegue, na verdade, o ácido paratolueno sulfônico, ele já é suficiente para protonar aqui o diácido, e aí, na verdade, o ânion dele é capaz de deslocar o nitrogênio, que é um excelente grupo de saída. Você faz uma reação aqui de inserção da ligação OH com bastante facilidade com ácido paratolueno sulfônico, sem nenhum catalisador. É só misturar e você já vê borbulhamento, né, a liberação do nitrogênio, indicando que a reação está ocorrendo, e a descoloração, já são coloridos, aí o produto é incolor. E aí, uma vez que você gera esse tosilato, agora esse tosilato é um bom grupo de saída, né, a gente consegue fazer uma substituição nucleofílica aqui e ter o mesmo tipo de expansão de ciclo, que eu vou detalhar um pouco mais aqui daqui a pouco, para dar origem ao mesmo produto. Então, é um processo pote, em 2 etapas, mas com rendimentos tipicamente piores, né, mas com a vantagem de que ele é livre de metais. Né. Tá, então, o método A, o que a gente acredita que você faz a inserção do nitrogênio aqui no carbenoide de ródio, né, gera esse tipo de intermediário, que depois se decompõe gerando esse íon imínio, e aí o O- cicliza aqui, formando o ciclo 1,3-octazina 6-ona, mostrado aqui em cima. A outra opção, que é simulada, né, com reagentes orgânicos, né, sem metais, é que agora o próton vai fazer essa eliminação que o ródio estava fazendo antes. Então, elimina, gera o imínio correspondente e depois tem a mesma ciclização. Só que agora, nesse caso, a gente tem o hidrogênio e não o ródio. Vou mostrar alguns exemplos, método A e método B, né? Então, aqui você tem o método A 55, método B 46, aqui o método A bem melhor que o método B, né? E aqui, bom, um pouco mais semelhante, assim como no primeiro caso também. Tá? Então, como conclusões, bom, vocês vão me desculpar um pouco o meu atraso, eu me estendi um pouco demais, mas como conclusões, o que eu queria mostrar para vocês é que os heterociclos possuem uma química extremamente variada e rica, que não é limitada apenas aos heterociclos mais comuns. Existem alguns heterociclos que foram poucos estudados, então são realmente assim tem um enorme potencial ainda, né, e podem prover uma rica química, não só como intermediários racionais, mas como produtos finais, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês, então, se a gente pensar em desafios e oportunidades, né, o desafio é que é uma química relativamente nova e a gente tem muito que estudar, né, então isso é um desafio, estudar tudo que é possível e investigar realmente a fundo isso. E a oportunidade é justamente isso, né, que muita coisa ainda resta a ser descoberta. Então, eles possuem propriedades e reatividades únicas
E, finalmente, né, eles podem ser empregados, né, a gente não focou muito aqui no destino final, focou mais nos intermediários, né, então eles podem ser empregados com blocos de construção versáteis, né, que é a química apresentada tipicamente para azolactones, são 4,2-oxazol 5-ônus e isoxazol 5-ônus. Tá? Além de, claro, como a gente mencionou no início, né, os compostos finais de interesse para utilização em diversas aplicações, como química medicinal, materiais, ligantes, etc., que foi brevemente discutido na introdução, mas não é o foco dessa apresentação. Então, muito obrigado. Desculpa um pouco ter passado um pouco do tempo, né? É uma oportunidade incrível para mim estar aqui e eu estou aberto a perguntas. Eu só queria, antes de abrir para perguntas, eu só queria mostrar um pouco do meu grupo de pesquisa aqui na Unicamp, agradecer a eles pelo trabalho árduo e pela dedicação, né? É um grupo extremamente motivado e muito legal de trabalhar. Né? E, bom, qualquer coisa que vocês tenham, por favor, me escrevam um e-mail ou visite a gente. Tá? Eu estou aberto a perguntas, por favor. Então, chegou uma primeira pergunta, eu preciso ler ela em voz alta aqui, acho, né? Então, a pergunta é, né? Que você mostrou no slide 27, não há epimerização no centro... no trabalho do Chemistry European Journal 2017, que você mostrou no slide 27, não há epimerização no centro estereogênico alfa-carbonilo e meio ácido. Deixa eu voltar para o slide 27. Isso. Então, o que você mostrou, não há epimerização no centro estereogênico alfa-carbonilo e meio ácido. Então, pelo que a gente observa, não há. Então, na verdade, assim, o que é interessante, a gente cria 3 centros, né? Mas, na verdade, a gente só usa 2 no produto final. Então, esse aqui, embora isso não seja o ideal numa síntese assimétrica, né? Você constrói os centros, você quer manter eles, mas esse centro aqui é destruído no final. Mas, mesmo assim, a gente pode discutir, quer dizer, eu adorei discutir isso com vocês mais em detalhes, mas, tipo, por todas as observações que a gente fez até agora, com a química de isoxazones que a gente tem investigado, a gente acredita que a formação desses produtos está sob controle termodinâmico. Então, é curioso, porque todos os produtos que a gente obteve aqui como intermediário foram obtidos de maneira diástero-seletiva. Então, esse centro aqui, a princípio, ele é lábio, né, porque o composto tem uma alta acidez, mas ainda assim ele é construído de maneira bastante seletiva. Né? A gente só tem esse diastorizômero, não tem outro. Então, então eu acho que é controle termodinâmico, ele não é... E o centro onde está R2? Não, o centro onde está R2... o que eu acho é a acidez, tanto o ácido acético... O ácido acético aqui isso pode ser um problema dependendo do substrato. O ácido acético e tanto o ácido benzoico aqui, que foi usado em 2 equivalentes, eles são, aqui é 2 equivalentes, aqui o ácido acético é o solvente, eles são ácidos bem fracos. Então, aparentemente, eu acredito, eu concordo com você, só para repetir a pergunta dele, ele perguntou, e o centro onde está R2? Será que o centro que está em R2, né, que é esse aqui, pode sofrer racemização ou epimerização nesse caso? Então, eu acredito com você, seria uma coisa que a gente poderia antecipar e ter medo, mas como esses ácidos são muito fracos, eu não acredito que seja suficiente nesse caso para causar epimerização assim. Então eu não acho que forme o enol nessas condições reacionais, ou pelo menos não forma o suficiente. O que pode acontecer é enamina, mas eu acho que está em controle termodinâmico. Realmente a gente não observa nenhuma espécie de epimerização. Então provavelmente no ácido mais forte talvez isso fosse um problema mais, eu acho que mais sério a ser tratado. Com esses ácidos fracos eu não acredito que... quer dizer, eu não acredito, eu não vejo, né? A gente não observa nenhuma epimerização nesse centro. Respondi a pergunta? De nada. Legal. Se tiverem qualquer outra pergunta, gente, por favor, fiquem à vontade. Eu estou aqui para isso. A parte mais legal são as perguntas. Bom, então, se não há muitas outras perguntas, quer dizer, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por me deixar falar aqui para vocês, é um prazer enorme. E, bom, nos vemos numa próxima ocasião. Muito obrigado pela presença de vocês e pela audiência.